amigas, companheiros, bom dia para todos. Bom dia. Bom dia a todos os nossos amigos da rede Amigo Espírita. Nessa manhã agradável, hoje estamos em abril. Qual dia? 14 de abril. 14 de abril do ano de 2018. Felizes por estarmos aqui reunidos para desenvolver o estudo de número 102 do Apocalipse, que é o livro da Revelação, João Evangelista, à luz da doutrina espírita. Nós estamos felizes porque estamos atingindo esse momento muito especial de trabalhar o capítulo 6º do Apocalipse, especificamente que está tratando da abertura dos selos e do estudo em torno dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então nós vamos fazer a leitura inicial, convidando a todos que possam abrir, portanto, capítulo 6º, primeiro versículo. Nós vamos fazer a leitura desde o primeiro. Vamos lá. E havendo o Cordeiro é o símbolo do Cristo, aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trombeta, de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E o 7º: e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Vamos ficar aqui, no 8º. Vamos ficar por aqui. Vamos fazer uma conexão com a semana passada. Vou reler o primeiro versículo. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trombeta: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Júlio, no nosso resumo das expressões do Honório, do ano de 2000, mês de novembro e dezembro, o que nós podemos, bem sucintamente, relembrar do que foi falado sobre o cavalo branco? O cavalo branco é a linha filosófica
que, em última instância, é a linha que vigora no universo, que nos conduz para o bem, para o amor, para a felicidade, contrapondo-se aos valores do nosso interior. E esse cavalo branco representa a linha do amor, evidentemente. E notamos que o que estava sentado sobre o cavalo branco, então nós vamos notar que o cavalo branco é um instrumento. O cavalo branco é um instrumento. Então todos nós que vamos nos colocando a serviço do amor, vamos nos transformando no cavalo branco. Porque nós aprendemos, por exemplo, com a codificação na questão 459, que nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos. Que os espíritos nos dirigem. Então a questão nossa é a seguinte: identificar a natureza de quem está nos dirigindo. Ou a linha de pensamento, a linha filosófica que norteia a nossa caminhada. A linha do nosso interesse. Porque é sob essa linha de pensamento, essa ideia, essa expressão mental, que vai se assentar o comando de fora, que vai se estabelecer a conexão diretiva da nossa existência. Então é importante. E todos nós temos esse cavalo branco, dos 4 cavalos que nós vamos estudar, cada um fala da instância psíquica interna. E nós vamos destrinchando aos poucos nos trabalhos aqui. Mas o cavalo branco é que tinha o arco projetor. O arco que lança a ideia. Ideia que representa uma inserção divina na nossa vida estabelecida no plano interno, que é o âmbito do cavalo vermelho, que nós vamos estudar. Quando se fala em cavalo vermelho, vamos nos lembrar de sangue, vamos lembrar de reencarnação, vamos nos lembrar de corpo físico, porque o corpo físico ele expressa o que vigora na intimidade do espírito. Nós aprendemos isso, por exemplo, claramente nas questões 893 e 894 do Livro dos Espíritos. Então o corpo ele é neutro, o corpo ele expressa o que vigora, o que está encarnado, está corporificado na alma, que nós expressamos no mundo. Então, esse cavalo branco ele deve ter primazia e para agir no mundo. E o resultado de nós estarmos ainda refratários ao cavalo branco, a ideia do cavalo branco, que é a linha do amor que vem sendo com grande dificuldade vem sendo implantada na Terra, por nós ainda não estarmos plenamente conectados com essa linha do amor e da bondade, é que nós vemos no mundo os quadros de dor, de luta, de revoltas, de inconformação, que é a característica, digamos, marcante dos tempos atuais em que vivemos no âmbito do 6º selo, do 6º período. É por aí, Beto, que você não não, nem foi, não estava pretendendo nada, não. Saiu aqui espontâneo. Dentro das linhas do trabalho coordenado pela espiritualidade. Sem misticismo, mas dentro de uma dinâmica pedagógica do trabalho. E aí também, vamos lembrar desse cavalo branco representando o branco no seu sentido da irradiação do amor. É a unidade divina. Essa fonte irradiadora, ela não se altera. Ela é permanente. Então todos nós estamos
gradativamente percebendo a autoridade, a beleza dessas irradiações, ou desta irradiação, e vamos, à medida em que vamos nos despertando na evolução, nós vamos sentindo essa necessidade de conectar com essa irradiação. Essa irradiação, ela não vem para constranger. A religião, no seu aspecto essencial, nós vamos encontrar em André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Ele diz assim, que à medida em que a responsabilidade se lhe apossou, no caso o espírito, vai se iluminando a consciência. A centelha da razão convertera-se em chama divina. A inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. O texto vai dizer para nós, capítulo 20 do livro Evolução em Dois Mundos. Tá, a ideia é o seguinte, que a centelha da razão converte-se à chama divina. O que é a centelha? É a mente em ação. É a mente que vai se projetando na vida, né, através de pensamentos. Né, reflexo, emoção, ideia, palavra, atitude, ação. Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Então, à medida em que a nossa mente entra em ação, é que o André Luiz trata aqui como mentação. Que é a mentação? É a mente em plano operacional. Na realização, o espírito se descobre e, em se descobrindo, ele se auto-ilumina. Então, o papel da religião, a gente acha muitas vezes que ele é um papel de foro externo, né? Com dogmas, com rituais, com disciplinas, com imposições. E, na verdade, não é isso. A essência da proposta religiosa é iluminar para nutrir. Iluminar, fazer luz. E nós, quando amamos, nós fazemos luz. Para ficar claro. Sim. E quando se faz luz, a alma se nutre. A alma se alimenta. Olha que extraordinário. A alma se preenche. Porque há uma identificação Cabo vazio da alma com Deus. Então, religião vem do religar. E a gente muitas vezes fala assim, o objetivo da religião é religar o homem a Deus. Então, filosoficamente, nós podemos dizer, o homem nunca se desliga de Deus. Não. O espírito não se desliga de Deus. Mas dentro da nossa intimidade, existem as expressões do ego e existe a expressão do ser divino. O ego se movimenta muito em bases do interesse pessoal. E o eu divino, ele precisa de se expressar não só no interesse pessoal, mas no interesse coletivo. Por que no interesse coletivo? Porque o amor, na sua essencialidade, ele não se circunscreve a um trabalho que envolve apenas o bem-estar. O bem-estar sem dividir, sem socializar, vamos dizer assim.
O amor, ele é amplo. Nós viemos para cá num esforço de estudar, mas também viemos para cá num esforço de se auto-iluminar. Nós precisamos de cuidar desse mecanismo de evolução. Nós precisamos de preencher os espaços, como você falou. Eu preciso de ter um sentido na vida. Eu não posso ficar pensando apenas em questões materiais, no corpo, na alimentação, na procriação. Não. Então, esse processo de descoberta, ele, na verdade, requer ações perenes no tempo e aproveitando as oportunidades que nos chegam. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, mas ao mesmo tempo observar qual cota parte que não é nossa, mas que nos conclama para trabalhar. Qual que é a sua cota parte? Eu tenho que me esforçar. Eu vou lá na reunião do Apocalipse. Qual que é a cota parte que me cabe colaborar? Eu estou aqui no estudo do Apocalipse e percebo uma necessidade de contribuir com o estudo do Apocalipse. Aí quando você sai para contribuir, você estará se esforçando. Aí fica para nós algumas considerações já trabalhadas, mas para dar a base para a gente continuar aqui hoje, que o cavalo branco, ele faz uma referência, não é? Ele faz uma referência ao primeiro animal estudado anteriormente, que é o leão. Só que o leão agora para nós não é o leão. O leão, ele apresenta-se na desenvoltura da preservação, da força, da coragem, mas o leão aqui não pode, ele não cabe mais no Apocalipse ser o leão que vai destruir. É um leão que vai construir. Como que o leão vai construir? Com a experiência que ele adquiriu quando ele guerreava. Ou seja, nós vamos trabalhar na desenvoltura atual da evolução com os aspectos que nós já aprendemos. Antes focados no ego, nas questões do mundo. Então eu destruía porque eu queria projetar esse leão na sociedade. Hoje esse leão passa a ter uma reflexão, uma conexão com um leão muito mais evoluído, que é o leão do futuro, que é o leão da tribo de Judá. Lembra que nós falamos do leão da tribo de Judá? Jesus Cristo foi prenunciado dentro de uma história, de uma tradição dos hebreus, que representam todos esses aspectos da religião ou da religiosidade que estamos empreendendo, que é a religião da autoiluminação. Repito, não é religião católica, budista, espírita. Não. Nós estamos falando da religião da autoiluminação, que vai nos libertar. Fechou? E aí o leão da tribo de Judá, ele faz uma conexão com um outro animal que nós precisamos trabalhar aqui hoje, que é o segundo animal, que é o cordeiro, que é o touro, não é? Seja o novilho, o bezerro. Para dar ideia é o seguinte, vamos falar do cordeiro, do bezerro, que é a capacidade do leão de trabalhar em bases sacrificiais. Então, o sacrifício dos religiosos antigos, por exemplo, vamos sacrificar um cordeiro, um animal. Por que se sacrificava um animal? Se sacrificava um animal com aquela expectativa de purificação interior. É porque a ideia não havia sido bem compreendida. Eu tenho que sacrificar o animal interno, o animal íntimo. O Beto já deu o tom aqui. O leão,
sacrifica a sua índole guerreira, dominadora, e se entrega a uma nova dinâmica de vida. Então aí é o sacrifício. Então eu vou calar, eu vou cercear a minha intimidade guerreira. Esse é um sacrifício. Tentemos refrear uma emoção que irrompe perante os reflexos que nos chegam pelas circunstâncias, pelos acontecimentos, pelas pessoas. Então experimentemos refrear essa emoção. Isso aqui representa o sacrifício. Calar o homem velho, calar essa expressão que hoje não pode mais vigorar no mundo, porque nós vemos que essa característica leonina é muito instintiva, ela já está causando dor e sofrimento em grande escala no mundo, como antes não acontecia. Isso aí. Então, na verdade, a gente antigamente se sacrificava para agradecer ou para pedir. Vamos na história lá dos patriarcas. Então, Abraão foi convidado para sacrificar o filho dele, Isaque, para ele dar um testemunho da fé, da fidelidade com Deus. Então ele foi provado nessa fé. E ele chegou quase nas vias de fato. Até que, não precisa de tanto, só queria testar. Então nós estamos num processo no qual o Cristo nos conclama para a gente dar um testemunho diante dessa iluminação, que não é simples. O que significa isso? Você o tempo todo estará dizendo: ô leão, você vai ser o leão romano, lá da arena, ou você vai ser o leão da tribo de Judá, que é capaz de se entregar ao martírio para demonstrar a fé, a coragem. Não foi o que Jesus fez? Ele era um leão, o leão da tribo de Judá. Ele era o leão dos leões. Ele era o rei. Mas aí ele vai falar assim: olha, esse leão aqui, ele é rei não mais pelo seu vigor de fora, é pelo seu vigor de dentro. Então o vigor de dentro, ele se expande porque o leão lá fora se transforma num cordeiro. Eu vou explicar. Isso é importante. Lá fora ele vai se tornar um cordeiro para ele ser um leão antes. Para ele ser um leão dentro. Antigamente, ele era um leãozinho que cresceu para ser um leão de fora. Ele foi amamentado pela leoa. Depois ele teve o leão pai para mostrar algumas coisas. Mas ele aprendeu com a mãe que a leoa é que caça, não é o leão. Ele aprendeu tudo isso. Aí ele cresce e vira também o leão. O leão adulto. Aí ele dominou, ele foi o rei, né? Destruiu, deu proteção para o bando, enfim. Somos nós na evolução. Aí vem uma iluminação, que é o despertamento do amor, que está simbolizado na chegada de Jesus na Terra, para dizer para nós que nós temos uma capacidade de amar que é algo extraordinário. Tão forte quanto o leão. Aliás, vai precisar do leão. Mas o amor, quando sai, ele não sai para dominar com espada. E é aqui que a gente vai entrar agora nos aspectos, embora a gente já está falando do segundo animal. O cavalo vermelho. Eu vou dar um exemplo para a gente passar essa página. O indivíduo, ele está estudando o Espiritismo, que é uma etapa extraordinária de iluminação. Aí ele frequenta o estudo do Apocalipse, ele participa da mediúnica, ele dá passe, né? Ele faz visita no lar, no hospital,
Ele se envolve, ele participa do movimento espírita, vai lá na reunião, na União Espírita Mineira, né, Luiz? No COFENG, participa de um monte de coisa. Aí o que vai acontecer? Ele está trabalhando aquele leão lá de trás, que antes o leão saía para fazer outras coisas. Hoje o leão está sendo domado no bom sentido. Não vou falar domado, porque fica parecendo que é de fora para dentro. Ele vai ser educado para usar essa força para fazer outras coisas. Ele está mudando o hábito. Ele está num processo de educação. Não é? Ele está na autoeducação. Aí o que acontece? Aí ele vai embora para casa. O companheiro me contou isso essa semana. Extraordinário o assunto. Ele chegou em casa, ele estava assim numa sintonia do bem. Aí do nada, um parente, que eu não vou falar se é mulher, se é filho, se é marido, para não dar indícios, porque nós temos que ser éticos e despersonalizar as coisas. Aí do nada, um parente lá, muito querido, do nada, sem ele fazer absolutamente nada de diferente, chegou lá e, por que você é isso? Por que você fez aquilo? Por que... Ele está assim, meu Deus, eu estava no céu, o que está acontecendo? Onde que eu estou entrando? Né? E olha, o negócio foi feio. E foi feio, foi feio. Aí ele estava numa sintonia tão especial, face ao que foi fomentado na tarefa que ele participou, que ele ficou assim. Ele não sabia se ele estava perplexo com o que ele estava assistindo. Ao mesmo tempo, ele estava também em dúvida quanto ao comportamento, o que está acontecendo com o outro. A razão dele, querendo ver a lógica do comportamento. Enfim. E ele ficou nessa análise respeitosa, ele me disse, respeitosa. E não entrou em nenhum movimento de sintonia com aquela treva. A treva não é a pessoa, é a vibe. Gostou? Estou repetindo toda hora. Moderno. Vibe. Com aquela sintonia, ele não entrou na sintonia. Tá? E nem estava desconsiderando a pessoa, pelo contrário, ele estava assim, puf. Aí num determinado momento ele falou assim, eu preciso fazer uma prece. Aí depois ele até deduziu, porque aquilo ali não foi dele, foi uma inspiração, faz uma prece. Aí ele começou a fazer uma prece, olhando para a pessoa, e ele envolvendo a pessoa com luz, com carinho, etc, etc. Aí, à medida que ele foi fazendo prece, ele foi sentindo como uma onda, foi criando uma situação que ele começou a se movimentar de uma forma muito sutil, e foi se afastando da pessoa, encontrou alguma coisa para fazer, respeitosamente, ele não virou as costas, entendeu? Aí ele foi saindo. Daqui a pouco ele está lá no quarto, e a pessoa está lá no outro ambiente da sala. Ele está assim, meu Deus, o que aconteceu? Ele não entendeu nada, no seu sentido do motivo de lá, não compreendeu, porque ele não foi racional, como ele está acostumado, ele não foi pragmático, e ao mesmo tempo ele não permitiu que o leão do passado rugisse, porque ele disse, não há muito tempo eu iria partir com todas as minhas armas, que poderia ser até vias de fato. Meu passado é esse. Mas, Carlos Alberto, passou meia hora, a pessoa chegou para mim, sentou do meu lado, conversou como se não tivesse acontecido nada. E ele falou assim, meu Deus, isso é um fenômeno mediúnico? O que está acontecendo na minha casa? Terminou, ele saiu, foi fazer uma compra, ele falou que estava no caminho. Ele falou assim, ele chegou na seguinte conclusão, bendita a doutrina espírita. Porque hoje eu vi na prática o que significa iluminação. A iluminação, gente, não é uma prática que depende disso, daquilo, mística. Isso é um processo íntimo.
quando você consegue, a crítica está batendo na sua porta. Você está criticando alguém. Fulano é isso. Você está na treva. Só que nós temos uma vocação para isso. Estudamos isso aqui quinta-feira, não foi, Denise? A vocação é o passado que volta. A vocação nossa é para o ego, é para o interesse, é para o egoísmo, é para a crítica, para detonar o outro, seja quem for. E tudo isso é que nos encarcera. É tudo isso que nos leva ao cadafalso da dor. É aquele leão que o Romano trouxe, soltou na arena, esse leão destruiu vidas, mas vai chegar uma hora que um gladiador vai acertar, vai pegar um arco, só esse leão já não serve mais para nós, e vai tirar ele do circuito. Certo? Então, com isso, essa imagem me foi apresentada hoje cedo pela coordenação. Nós vamos só relembrar o arco do primeiro cavaleiro. Leia o texto para mim do arco. Do verso anterior. Versículo 2. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Tá bom. Então o arco aqui, o arco é do cavaleiro que está sobre o cavalo branco. Então, inclusive, depois vai vir aqui a questão da coroa. Foi coroado. Coroa é para rei. Certo? Vitória. Mas antes disso, ele usou o arco. Aí a imagem que nos foi projetada foi essa. O arco é a espada. Ou melhor, o arco é a cruz. Exato. Ela vai ser arqueada sobre a cruz. E a flecha que o arco vai projetar é a palavra. É a verdade. É a verdade. Então nós, antigamente, como leão de Roma, usávamos a cruz como espada para guerrear lá fora. Com Jesus, que vai trazer para nós a reflexão sobre o outro leão, que é o leão da tribo de Judá, a espada do Cristo foi empunhada para fora ou para dentro? A espada dele é a cruz. É a espada que está voltada para a terra. E a terra fala do mundo íntimo, do coração. Olha que bonito. E o interessante é que ela está fincada para baixo, mas a parte superior dela está conectada com Deus, com o mundo espiritual. Ou seja, o indivíduo está trabalhando lá dentro da casa dele, com os desafios, não é? Mas está assim em prece, conectado com as esferas superiores. Quando nós conectamos com as esferas superiores, nós lançamos a palavra, lançamos a luz, lançamos a verdade, projetamos o amor, a tolerância e etc, etc, etc. Deu aí? O que vocês acham da imagem? Mas o Luiz está assim, Carlos Alberto e o cavalo vermelho. Vamos agora então dar prosseguimento. Já falamos bastante, em 3 semanas nós falamos desse cavalo branco. Mas vocês estão verificando que a conexão entre todos é perfeita. Nós vamos falar do vermelho, do preto e do amarelo. Esses cavalos, todos eles estão vinculados ao cavalo branco. Não é? Então é a luz branca que é decomposta e ela se torna a irradiação do prisma em outras colorações. Não é isso? Não é assim que a gente vê o arco-íris? Você vê o arco-íris como decomposição da luz branca. Está correto o raciocínio? Que é o arco. Que é um arco. Quando Noé, que a arca pairou sobre um monte, as águas baixaram, apareceu no céu o arco do concerto. O arco-íris. Muito bem, bem lembrado. Então vamos abrir o outro selo? Vamos aí. Verso 3.
E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. Vamos lembrar do cavalo como o instrumento. O instrumento, o médium. Porque o que nós temos que focar, principalmente, é o cavaleiro. É o cavaleiro. Nós trabalhamos bastante isso aqui semana passada. É a ideia que comanda. A ideia que comanda a ação, a atitude e a palavra. Diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Então, aberto o segundo selo, ouvi para entrar no Apocalipse, para penetrar no Espiritismo, você tem que ouvir. O que significa isso? Ter ouvidos de ouvir. Ouvir compreendendo, tirando lições. Em tudo temos lições. Tudo na vida. Tudo na vida. Eu cheguei com o meu... Eu gosto de contar a história dos meus filhos. Eu cheguei com o meu filho no ambiente e eu falei: pai, mas o senhor só chega cedo? Aliás, para levar eles em festa é uma luta. Porque eu pergunto: que hora que é a festa? Olha pra vocês verem, 11 horas. Eu já estou quase... Eu já dormindo com todo mundo e às 11 horas começa a festa. Eu falei: então tá bom. Aí é óbvio que eu vou chegar às 10h30. Não, pai, é 11. Aí a gente chega meia-noite. Eu falei: não, então peraí. Esse mundo não é um mundo que Carlos Alberto está adaptado. O pontual chega antes. O pontual chega antes. Aí, o que eu quero dizer com isso? Então, em tudo, a gente pode tirar lições. Só que o interessante é que com os filhos você não pode ficar contando essas lições, não, porque senão eu vou falar que você é o grande chato, né? Não, papai, mas só tem filosofia para tudo, né? Aí eu brincava com ele, porque você não estudou evolução com o Honório Abreu. O Honório Abreu falava assim: gente, dá pra gente estudar evolução lendo Tio Patinhas. Lógico que dá, ué. E dá mesmo. Não, o Honório falava que, você falou de iluminação, que as pessoas ficam buscando iluminação lá subir no Himalaia, no Tibete, e flor de lótus. O monte hoje é um monte lotado. Sem dúvida. Buscar iluminação, ué. Então, lotado. É interessante a gente prestar atenção para ouvir a voz que nos visita. Eu lembrei do Milton Nascimento. Ouvir a voz que vem do coração. Inclusive, é uma dica importante para a gente. Sem dúvida, sem dúvida. Então, o segundo selo, e eu vi o segundo animal dizendo: vem e vê. Nós já falamos disso. Primeiro movimento é ouvir. Depois você vai e vê. Você vai compreender com mais profundidade. Aí o Paulo Pina esteve aqui terça-feira. O Paulo Pina foi muito feliz que ele citou o livro Ação e Reação. E é uma obra para a gente estudar, como todas do André Luiz. Mas ele trouxe aspectos muito interessantes desse livro. Inclusive, ele ressaltou um ponto que eu vou chamar a atenção para aqui. Como que o André Luiz representa para nós esse ouvir e esse ver? Lá no mundo espiritual. Vou explicar. Quando o André Luiz chega, ele vê, mas não vê. Ele vai vendo à medida em que ele vai compreendendo como é que era a vida em nosso lar. Ele vai tirando tirando o véu. As escamas. Ele vai tirando o véu. Aí chega, por exemplo, num ponto. Quer ver um exemplo prático disso? O André Luiz está diante de um paciente lá. Aí os espíritos: André, olha. Eu estou vendo. André, olha, André. Vou te ajudar. Né? O professor Raimundo, vou te ajudar. Aí, vamos te auxiliar para você ampliar a sua visão. Você telementando, abrindo o campo mental dele, seja ou no mundo atual, coloca um óculos 3D, o que for. Aí o André Luiz olha o paciente, aí ele começa a perceber toda a estrutura subatômica do perispírito do paciente. Aí o André Luiz: meu Deus, que coisa extraordinária! Aí ele foi aprendendo. Então, à medida em que ele passava nas tarefas a exercitar isso, ele, com certeza, via com mais profundidade.
Aí chega num ponto que ele fala assim, pô, engraçado, aqui eu observo a natureza de uma forma muito diferente do que eu observava na Terra. Somos nós. Você vê e não vê. No mundo espiritual, você vai estar livre da rotina, das dificuldades, aquela coisa toda. Aí fica todo mundo mais sensível, todo mundo mais espiritualizado. Gente, esse ensinamento é para a gente trazer para aqui. Uhum. Por que a gente precisa de ficar mais velho para qualificar mais as coisas? Porque nosso ego imputa a cegueira. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Na última semana eu fiquei devendo para o pessoal do chat o nome do livro, O Apocalipse é o Terceiro Caminho, do Lelis Rodrigues. Então agora eu estou citando para vocês que nos pediram. Então Lelis Rodrigues, num comentário amplo sobre esse segundo cavaleiro, o cavalo vermelho, ele trabalha no aspecto social o Apocalipse agora para a gente. Ele diz assim, o segundo cavalo e o seu cavaleiro por si mesmos se explicam. O cavalo é vermelho, da cor do sangue. E por intermédio do seu cavaleiro foi dado tirar a paz de entre os homens, no que se contém a matança de uns pelos outros, individual ou coletivamente considerando. Para isto, foi-lhe entregue uma grande espada, cujo significado, como já vimos, não é apenas o da arma que traspassa e assassina, mas também o da língua, de argumentos que precedem os assassinatos à espada. Evidentemente, esse cavaleiro, por estar armado, é que serve de suporte ao primeiro. Aí ele cita as instituições milicianas, o poder romano, no símbolo da cor vermelha. Então nós temos aqui agora o aspecto do Apocalipse, dos nossos desafios, do nosso entendimento quanto ao que está acontecendo na nossa vida aqui, prática. A estrutura do Estado. Como que se dá as relações no campo social. Vamos conectar com a última semana? Nós não falamos da justiça humana, Sim. Da justiça divina. A questão 893 que o Júlio cita muito, qual é mais meritória das virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Então a maior das virtudes é sacrificar o interesse pessoal. Então, observem bem como que o Apocalipse aqui é desafiador para a gente. Porque o Apocalipse está afirmando, está nos mostrando que esse cavalo vermelho, sintonizado com o cavalo branco, é que vai operar a mudança, né? Que vai operar a mudança. Mas tem o aspecto do cavalo vermelho que ainda está vinculado às instituições. Exato. Então vocês estão lembrados da última semana? Eu preciso de conectar, e o assunto não é simples. Semana passada, o cavalo branco, nós trabalhamos o aspecto da justiça humana e justiça divina. Nós falamos de como que se dá as relações. A competição, estão lembrados? Uhum. Qual que é o nosso grande drama? Discutimos a questão do direito, das leis, e também discutimos a questão da justiça. Porque existe um paradoxo entre o que está escrito e o que verdadeiramente é justo. Estão lembrados? Nós, inclusive, acabamos citando uma série de questões que estão
comovendo o povo brasileiro. Desculpa, gente, eu não quero voltar ao estudo anterior, mas eu tenho só que fazer a pinçada aqui para a gente lembrar. Então, nós estamos num grande desafio. Está escrito na Constituição. Aí os juristas estão discutindo se o que está escrito na Constituição é justo ou não. Essa é a grande discussão. Então, se chegar na conclusão que não é devido, que não é justo, porque é legal. Se está na Constituição é legal, não é? Se não está bem elaborado, então se rediscute a Constituição. Mas enquanto isso nós vamos discutir jurisprudência. Isso pode, vamos quebrar, não vamos quebrar? Aí nós trabalhamos aqui na última semana. A justiça humana ela não é suficiente, ou melhor, a justiça humana não. O direito, o que é legal, não é suficiente para atender a demanda tão complexa de um mundo inferior como o nosso. Então sempre haverá contradições. Está lembrado, gente? Por causa do interesse pessoal, né? Por causa do interesse pessoal, muito bem, você colocou. Porque quando se elabora uma carta magna, primeiro vamos analisar quem elabora. Quem é convocado para elaborar. Então, certa gama de interesses prepondera. E nós temos que tomar cuidado com isso para nós não entrarmos no terreno da revolta, da revolução, da dissidência sanguinária. Tá. Porque tudo isso é prova, expiação, aferição do nosso grau de evolução. Semana passada nós trabalhamos o Leles aqui. Quem quiser, eu postei no blog feac.com. No blog, feac.com. Está lá o texto do Leles, para quem pediu tanto semana passada e eu acabei não atendendo. Deixa eu voltar. Então, nós trabalhamos, dentro dessa questão do interesse pessoal, é isso que você colocou agora, que quando nós fazemos revoluções, toda revolução, no seu sentido espiritual, ela é inócua. Exatamente, movendo a alma. Ela pode ter efeitos no aqui e agora. Porque o que vale para o espírito não são revoluções. O espiritismo propõe transformações. Só que essas transformações elas vão acontecendo dentro da própria legitimidade que a espiritualidade dá para o povo. Porque primeiro é para o espírito, é para o indivíduo. Então as nossas insatisfações, elas nos vinculam com esse cavalo vermelho. Então quando nós fizemos a Revolução Francesa, nós estávamos montados no cavalo vermelho. E eu tenho que tomar cuidado, né? Porque senão vão falar que o cavalo vermelho é o PT. Ô, gente, por favor, pelo amor dos meus filhinhos. E só um ingredientezinho que os... Esse cavalo vermelho não tem estrela no peito. Só um minutinho, Júlio, porque isso é grave o que eu estou dizendo. Não, sem dúvida, isso aí é importantíssimo. Eu não estou me referindo às questões do agora. Eu estou falando de uma forma simbólica. Por isso é que a conversa se pauta no Império Romano. Porque o Império Romano, ele nos conta, na sua história, tudo que aconteceu pós e que continua, portanto, acontecendo agora. E vai vigorar por muito tempo. Quem fez a Revolução Francesa foram quem? Os próprios romanos reencarnados. Então, é importante a gente... Mineira. Os romanos. Então, é isso que a gente precisa de entender. Agora, é óbvio. Isso é óbvio, gente, isso é claro. Só não enxerga quem não quer. E agora eu vou ser incisivo. Porque tem pessoas nos procurando, pedindo que a gente possa orientar. E eu falo assim, eu não tenho competência para orientar, a não ser em torno do espiritismo. Mas vamos conversar sobre o espiritismo na atualidade. É óbvio que na atualidade não tem partido azul, não tem partido vermelho.
Na verdade, existe tudo partido. O que significa isso? O que prepondera, questão 893 de O Livro dos Espíritos, o interesse pessoal. Tanto é verdade que hoje um está no vermelho, amanhã vai para o azul. O que está no azul vai para o preto e branco, o outro vai para o cor-de-rosa. Porque existe uma questão de discussão filosófica, partidária? Não, porque não existem programas. Lá nos Estados Unidos as coisas são bem definidas nesse sentido, né? Você tem os democratas, você tem os republicanos. A tradição lá é que o indivíduo abraça aquela causa e vai com ela. Essa é a tradição. Então eu quero dizer que no nosso país, eu acho que o laboratório é muito mais interessante do que o dos Estados Unidos, por enquanto. É para o espírito que quer evoluir. Porque aqui você tem uma salada de fruta e aí você vai demonstrar como que você é infantil. Porque você flutua, os seus ideais, eles são lusco-fusco de acordo com o que você quer atualmente. Então, observem bem, e tem pessoas morrendo nas ruas porque são idealistas. Dentro desses partidos, existem idealistas, que por sinal não dá nem para conversar com eles. Então a nossa conversa aqui ela é ampla, ela é de foro espiritual, porque nós não estamos nos prendendo ao que a maioria está se prendendo. Nós estamos estudando como é que funciona o mecanismo. Então, o cavalo vermelho romano, ele simboliza as milícias. Representa a força. Então, quando nós, nesse estado anárquico que nós vivemos atualmente, levantamos o dedo e falamos assim, nós queremos força, nós queremos ditadores, nós estamos dando um grande testemunho de completa ignorância espiritual. Sem dúvida. Porque não é na força que se organiza. Isso é importante. As milícias romanas mostraram isso. Agora, é óbvio que para que se organize, você precisa de direção, precisa de autoridade, mas precisa de comprometimento. Rapidinho, ontem eu não assisti o programa, mas parece que passou no Globo Repórter uma cidade lá no México que tinha um índice altíssimo de violência, por causa do tráfico. Do tráfico. Oi? Juárez. E eu não assisti, tá? Mas eu só vi a chamada em que houve um movimento coletivo para se mudar o status quo. E aí investiram na educação, investiram numa série de procedimentos. E hoje a cidade vive um outro patamar. O modelo agora. Vive um outro sistema. Então, para a gente terminar esse ponto. Então, é importante a gente entender que se não há uma força-tarefa com comprometimento de todos em função de um ideal... Do bem comum. Do bem comum, é isso aí. Bem comum. É o bem comum. Que, aliás, Emmanuel fala de bem comum em alguns textos. Sim, espalhados. O bem comum. Então, por exemplo, lá atrás, eu já estava conversando com o Júlio sobre isso, lá atrás nós vamos ter clássicos do Espiritismo que falam sobre o socialismo cristão. Leon Denis falou muito sobre isso. Porque o cristianismo ele propõe uma causa justa, uma causa que possa favorecer a todos. Solidária. Uma causa solidária. Aí eu brinquei com o Júlio e falei, Júlio, mas olha, eu posso arriscar minhas fichas com a minha incompetência, que nos dias atuais o Leon Denis não usaria a palavra socialismo. Lembra que eu falei isso com você? Por quê? Porque se você for ficar discutindo termos, aí quem não consegue compreender a essência vai brigar e falar que há qualquer ideia aqui comunista. É porque as pessoas já atribuem o socialismo com totalitarismo, que são coisas completamente opostas. Então, por isso, talvez ele não usasse. Não usasse. Então, qual é a vibe? Os espíritos estão assim, que coisa, hein? Que povo coisa. Chato isso aí. Povo chato esse vibe. Você sabe qual que seria a vibe hoje? Qual que seria, não? Qual que é a vibe? Qual que é a linha demarcatória para a gente trabalhar? É falar,
A única expressão que nos chega agora se chama Evangelho. Evangelho. Este é o projeto. Grande desconhecido. Aliás, o Emmanuel abordou isso em vários momentos, em vários textos, é que ele fala que não há projeto vitorioso se ele não estiver pautado no Evangelho. O bem comum, o desinteresse pessoal, o altruísmo, a solidariedade, foi isso que Jesus nos mostrou. Agora, nós trabalhamos na última semana e esse ponto é importante relembrar. Jesus não veio à Terra para dizer que Roma estava errada. É cada um que tinha que descobrir interiormente o que estava errado. Fechou? Dá a César É. o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. Jesus silenciou diante das incongruências, mas ele chamou a atenção para aqueles que eram mais vinculados ao processo da iluminação. Estes ele chamou, que foram os fariseus, os religiosos, porque subentende-se que os religiosos já têm informação suficiente para não conspurcar. Agora, Jesus sabe que quando conspurca, quando sintoniza com a fantasia, não tem jeito. Só a queda, só o tempo, só a dor. Por isso, queridos amigos, vamos pensar agora sobre uma outra dinâmica. Viu? Dinâmica interna do cavalo vermelho. A dinâmica interna do cavalo vermelho. Então, Júlio, pega o resumo para nós aí. Eu fiz um resumo do resumo aqui, ó. Vou fazer um apanhadinho aqui. Nós temos aspectos interessantes aí nessa questão toda dos cavalos, o cavalo branco, o cavalo vermelho. Nós temos o primeiro selo que foi aberto, que é a abertura do subconsciente e a percepção do que nós estamos estudando aqui, que é do Evangelho. Então eu tenho que abrir a sensibilidade para o Evangelho. E os Espíritos esclarecem que o Evangelho é lei em todos os mundos, que Jesus veio revelar, trazer para nós. O cavalo branco, que é a linha do bem, do amor e da bondade, quando nós abrimos a nossa sensibilidade para o Evangelho, o primeiro contraponto que se faz para quem está buscando evoluir, crescer, é a nossa realidade interior que o Evangelho revela. Que o Evangelho revela a nossa realidade interior. Quando os Espíritos ressaltam que as virtudes são indícios de progresso e de evolução, eu estudando o Evangelho percebo que eu ainda tenho uma gama de paixões, de emoções primárias, de complicações. Então, que é revelado é meu estado interior, que é o cavalo vermelho. O estado físico, o estado instintivo. E o cavalo vermelho é que tem o instrumento de ação. Então o cavalo branco transfere para o cavalo vermelho a espada. Então essa espada, que é a informação do Evangelho, quando ela entra na minha intimidade, ela revela a minha intimidade, revela o que eu sou. Então é por isso que Paulo vai dizer assim em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Espada, a palavra do Evangelho. Então ela faz uma separação entre alma e espírito, entre o que é a alma, que é o espírito encarnado, e o espírito. Então, entre os valores que nós irradiamos no dia a dia e os valores que nos chegam pela revelação. Porque o plano onde nós vamos operar com esse desafio é na encarnação. No plano da encarnação, porque é no plano da encarnação que eu consigo mudar
a minha expressão interior porque sou convidado a mudar os hábitos. Sou convidado a mudar as atitudes. Então, para que o mundo se renove pelo amor, pela bondade, eu preciso mudar hábitos e atitudes. Para que isso seja derramado no mundo. Eu deixo de derramar o sangue da revolução, porque com relação a todo esse estado beligerante que Roma representa, que ainda prepondera, Emmanuel diz que a civilização armada vai desaparecer. Num de seus textos. Então, se a civilização armada vai desaparecer, mas nós estamos ainda com a civilização armada até os dentes nos dias de hoje operando, quando é que isso vai acontecer, meu caro Carlos Alberto? Diz que é 2057. Vou continuar. Então, esse ponto que você colocou... Eu transferi a espada, o meu arco transferiu para você. Não, você não transferiu a espada, você me colocou no calabouço. Jogou uma bomba no... Você jogou uma bomba no meu peito. Mas assim, vamos pensar... Tinha mais coisa para falar aqui, mas... O cavalo vermelho, então, opera com o amor dos outros. Olha que extraordinário. Então, o cavalo vermelho é a operação do cavalo, do cavaleiro, que está no cavalo branco. Porque o cavalo vermelho é que vai operar, porque Deus não exerce ação direta na matéria. Sim. Então quem vai operar é o cavalo vermelho, que é cada um de nós. Sem dúvida. E aí, o que vai envolver? O sangue. O vermelho aqui fala do sangue. O sangue do sacrifício do cordeiro. Que é aquele sacrifício que nós nos referimos. Certo? Então, o vermelho aqui é o sacrifício que nós empreendemos na prática do bem. Esse é o sangue dela. Que foi muito... Sim, deixa o Luiz falar. Foi muito bem exemplificado pelo seu amigo que conseguiu segurar aquele estado de espírito complexo, silenciar. Fácil. O outro, quem estava agredindo, naquele caso que eu contei, estava soltando sangue pelas ventas. Fogo. Jogando, né? Lançando o sangue. Você que é médico aí, puxa vida, estava tenso o ambiente, era sangue, o coração. O outro, aquele que estava recebendo, sobre o influxo do Cristo, ele estava sendo traspassado pela espada do outro. Então ele estava sangrando, porque ele que estava na condição do martírio. Então, tem sangue de um lado e tem sangue de outro. O sangue de lá, daquele que está, vai levá-lo à morte. Tanto que ele vai ter uma dor de cabeça, no mínimo, daqui a pouco. Certo? O outro, que está morrendo, é quem está renascendo. Exato. Porque o sangue dele está sendo purificado. Observem bem, o sangue, ele todo ajustado, todo elaborado, todo coordenado pelas expressões do perispírito. Eu estou falando do sangue agora biológico, o corpo físico, ele é reflexo, ele é efeito do que está acontecendo no corpo perispiritual, certinho? Uhum. O nosso corpo espiritual é que modela o corpo físico. Exato. Ele tem autonomia? Em tese tem. Mas a autonomia dele termina onde que a autonomia do perispírito gerencia, certinho? Então o perispírito fala assim, vai que eu estou te vendo. Funciona corpo. Mas o perispírito fala assim, não, o corpo funciona diferente. Aí o corpo tem que responder, porque ele é inferior. É o que o Kardec explica para nós, lá nessa questão aqui da justiça do Livro dos Espíritos. Sempre estaremos, Vicente de Paulo, por sinal, nas nossas relações sempre haverá o superior que ensina, que abençoa, e o inferior que precisa do exemplo para também ser guiado. Exato. Então, nosso corpo é inferior. Superior é o corpo espiritual. Mas o que faz o movimento do corpo é a sua corrente sanguínea, certinho? Não é um papel fundamental, Luiz? Certinho? Então, por exemplo, todo o processo de sangramento nosso, ele tem
uma expressão simbólica que pode remontar a uma purificação do corpo espiritual. O que eu quero dizer com isso? O nosso corpo é filtro, esponja. Então, tudo que o nosso corpo vive, passa, ele, na verdade, está contribuindo para a evolução do espírito. Ficou claro isso aí? Então, vou deixar as mulheres tranquilas e muito felizes. Embora, com certeza, com uma certa repulsão, ou quem sabe uma rebeldia. Sabe aqueles dias que todo mês vem? Hein? Do fluxo menstrual? Para o espírito que hoje opera nas bases femininas, o sangramento da menstruação é um processo de renovação, é um processo de purificação, é um processo de uma constante alteração na estrutura biológica que tem efeitos no corpo espiritual, na mente. Se a dor para a vida é como o buril é para o mármore sem forma, para ser poético com Emmanuel, então todo tipo de dor que a mulher vive com muito mais intensidade do que os homens, porque o homem se gripar é SAMU, reserva uma ala especial lá no Mater Dei, não é verdade? Você pegou uma gripe e Mater Dei atende a todo mundo, dizer as últimas palavras. Inclusive quem brinca. Mas continuando, a mulher tem uma capacidade de suportar a dor muito maior do que o homem, no seu sentido, inclusive psicológico, tá bom? É nesses termos. Não estou falando de força física, estou falando do sentido de administrar. Quanto mais dor, mais você vai aprender a lidar com ela, básico, certo? Então, o sangue, ele tem essas duas facetas. O sangue que purifica, o sangue que esteriliza, ou melhor, vai por aí. Ô Luiz, deixa eu passar para o Luiz. Vamos ouvir quem pode. Quem tem autoridade na área. Não, na verdade, o que eu ia falar, você já detalhou aí. Quando você começou a falar em sangue, você ia falar assim, que tem o sangue, o ideal é esse sangue que você disse, que é o sangue do sacrifício, que é o sangue que expressa eu conter o meu interesse pessoal, né? O sangue, vamos dizer assim, entre aspas, negativo, é o sangue que eu vou fazer no outro, né? As guerras, por exemplo. Não só as guerras, não só o sangue da espada dilacerando, né? Mas o sangue que eu levo através do ódio, né? Através da humilhação que eu provoco no outro, manifestação do meu egoísmo, né? Tudo isso é o sangue. E é levado pela palavra, né? Ou seja, o que sai de mim é o mal que eu posso causar no outro, né? Que seja, que nós estamos aqui buscando um entendimento e sempre assim voltado para a reforma íntima nossa, né? Que a gente busque sempre extravasar o sangue do sacrifício, né? Não o sangue do homicídio, né? Do aspectos negativos, né? Do exterior, né? Que eram os sacrifícios, né, que eram realizados nas épocas antigas, né? Quando a gente busca, através do sangramento do outro, alguma coisa de bom para mim. Isso nunca vai acontecer. Nós podemos nos referir, por exemplo, para quem não conhece, eu vou indicar o livro Há 2000 anos, psicografado pelo Chico, ditado por Emmanuel. No livro Há 2000 anos, nós temos 3 acontecimentos extraordinários, dentre outros, né? Mas eu vou citar 3. Primeiro, trabalha alguns aspectos da crucificação de Jesus. Então nós vamos ter um sangue que é a referência do Cordeiro para a humanidade. Aí, em sequência, nós vamos ter a primeira prisão em levas de cristãos que foram martirizados, sob já era Dominicino Nero. Lá no Circo Máximo. E nessa morte de um número considerável de cristãos, Lívia, que era esposa do senador Lentulus,
foi sacrificada, ela como cristã. E é interessante porque a história é tão bonita, porque o Públio Lentulus se envolve com esse sangue de Roma, de tal forma que ele fecha os olhos para o sangue que estava acontecendo dentro da casa dele. A filha que estava com a lepra, a hanseníase, e a esposa que acaba, por deliberação dele, pelo orgulho, ela vai viver 25 anos sem poder conversar com o próprio marido. Ele tirou dela todas as regalias, ela não podia sair de casa sem dar satisfação. Foi um processo complicadíssimo. E os 25 anos de sofrimento dela, ela levou por amor. E sempre tendo o exemplo do sangue de Jesus, da crucificação de Jesus, como uma forma de sustentar a fé dela. Olha que bonito. E aí o que acontece? Passado 25 anos, obviamente que o sangue foi sendo trabalhado na intimidade do senador e ele chega numa conclusão que ele se arrepende por ter feito tudo aquilo. E aí ele resolve fazer uma reconsideração e uma retratação com a esposa, enfim. E aí os senadores romanos vão receber um prêmio do imperador pelos serviços prestados a Roma, e ele é levado, e esses senadores são convidados para assistir uma festa no circo. E a festa no circo, pelas mentes enfermas, eles montam um cenário. A peça teatral seria matança de cristãos. Foi a primeira matança, como eu disse, em grupos. Então eles saem para fazer aprisionamento, enquanto os cristãos lá no cemitério, que era onde eles se reuniam, e Lívia estava presente, assistindo a pregação do cristão Simeão, não foi? Simeão. E aí, o que acontece? Olha para você ver como é que é a vida, né? A novela da vida, né? Os dramas que caminham em paralelo. O marido aqui arrependido vai receber um prêmio que ele não estava muito afim de receber, porque ele já estava cansado daquela vida social, romana, política, mas ele tinha que cumprir o protocolo, e ele resolve receber o prêmio, e ele iria depositar o prêmio nos pés da sua esposa, pedindo perdão. Olha que bonito. No mesmo paralelo, ela aqui assistindo a pregação do Evangelho, é presa. Ele arquitetando e ela encarcerada. Tudo combinado. Ele ia assistir a homenagem, receber a homenagem. À noite, ele iria fazer a retratação. Ele assiste a cena, cristãos sendo mortos pelos leões, pelo fogo, pelas flechas, aquela carnificina. E ele fica estarrecido vendo aquilo, porque ele não tinha então presenciado tal cena. E ele, embora com todo o seu orgulho, era um espírito justo. O senso de justiça dele já estava em franco processo de desenvolvimento. Ele não concorda com aquilo. Ele não concorda. E intuitivamente, ele vai vendo aquelas cenas, ele vai se lembrando de Jesus quando ele esteve com ele, Jesus curando a filha, ele lembra de Jesus no tribunal, porque ele estava do lado de Pôncio Pilatos, ele poderia ter defendido aquele homem, mas não defendeu. Ele lembra da história, das tramas que tentaram difamar a mulher, Lívia Lentulus, e a difamação era que ela estava tendo um caso com Pôncio Pilatos, uma trama urdida pelas trevas, e ele se permitiu envolver nesse contexto. Tudo isso vai passando na cabeça dele, até que chega o momento que ele se lembra que na noite anterior, Lívia, do seu apartamento, distante do dele,
cantava a música Alma Gêmea, que é uma composição que ele, Emmanuel, tinha feito quando jovem, falando da alma gêmea que era a sua noiva, que é uma poesia extraordinária, que se tornou música no nosso meio. E tudo isso passa na mente dele. No paralelo, ela estava lá no meio daqueles cristãos sendo mortos. Quando ele chega em casa, cadê Lívia? Aí vem o desdobramento da verdade, aonde ele vai descobrir que ela foi morta num contexto para homenagear as concupiscências da corte romana, do império, do senado, que ele fazia parte. Então você tem o sangue do Cristo, que é luz. Você tem a expressão exemplar desse sangue que leva outros cristãos a serem martirizados naquele contexto. Aí depois você vai ver outro tipo de sangue. Porque a partir dali, Emmanuel, na época, Públio Lentulus, vai começar a cair em si mesmo. Essa história, gente, Emmanuel nos trouxe para que a gente possa estudá-la e não ler como apenas uma história. E ela se encaixa perfeitamente aqui, porque inclusive vale a gente recordar que Emmanuel, depois disso, cai num processo tão complicado de depressão, de dúvidas, enfim. Mas mesmo no processo de queda psicológica, espiritual e uma luta para se soerguer, ele é imputado a ele um processo de um karma, ou melhor, eu não gosto de usar o termo, que ele não encaixa, um processo reativo da lei, quando no cerco a Jerusalém, ele e o seu amigo Pompílio Crasso, que era senador também, seguindo as determinações de, na época, o seu amigo, ele se torna amigo também do imperador Vespasiano. Vespasiano pede para os dois senadores que tinham experiência, porque inclusive Emmanuel tinha vivido lá naquela região de Jerusalém, que pudesse acompanhar o general, filho dele, de nome Tito Vespasiano. E ele vai nesse processo, e lá ele é preso pelos revoltosos, e André de Gioras, que foi o adversário dele na história, eu não posso contar isso, porque senão vocês não vão ler o livro. André de Gioras manda que um escravo cegasse o senador. E a vida escreve, certo. O escravo, quando vai cegá-lo, no caso o senador vai entrar no processo da lei de ação e reação, conta dos seus desmandos em outras vidas, que ele mandou cegar muita gente, o sangue brotou pela sua irreverência. O escravo que vai cegá-lo, nada mais, nada menos, era o filho dele, uma criança raptada, de nome? Marcos. Não, é Marcos. Marcos. Mas Marcos. Eu queria que você falasse o nome grego dele, que eu falei para você. Ítalo. Ítalo, que está reencarnado até atualmente, com um nome muito parecido. Mas aí, o reencarnado, aquele que mandou fazer, e que hoje está com o nome do próprio, o nome que ele imputou nesse escravo. Não é o Ítalo que está reencarnado lá nesse contexto que eu estou falando, não. É o André. O André de Gioras. Mas voltando. Ele tem uma intuição na hora. Ele reconhece o espírito do filho. Não porque ele foi raptado criança, já estava adulto, mas eles se identificam, tanto o pai com o filho, quanto o filho com o pai. Ele é levado à cegueira. Desencarna numa situação, depois, complexa, para começar um processo de soerguimento através de muitas encarnações, até chegar nos dias de hoje, e está ele na condição de evangelizador, nos mostrando a importância desse sangue do Cordeiro. E tudo isso nos fala, Luiz, sobre o processo que envolve a espada do cavaleiro. Porque essa espada é que está esclarecendo.
Nós falamos um pouco dela aqui em outros estudos, e o arco aqui também nos remete a essa espada. Então, se vocês me permitem, nós podemos passar pela espada, não podemos? Sim. Lembrando que por aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Lembrando daquele momento de Pedro, quando Jesus foi preso no monte. A espada e a cruz. Como diz Emmanuel, vamos trazer Honório Abreu, está apontada para baixo no sentido neutro contra o campo ambiente do espírito. Mas o que é mais importante, para a estabilidade das duas asas. Aqui. As duas asas da razão e do sentimento. Estão vendo aí o símbolo, a lógica do processo? Esse que é o arco projetor da personalidade. O arco que projeta a personalidade, a razão e o sentimento. Envergadura das asas. Isso é extraordinário, isso é belíssimo. Então, a parte superior aponta o grau de alcance da nossa intuição. Eu falei um pouco lá atrás. Ou da nossa percepção do plano ainda não conquistado. O que o Honório está dizendo? A parte superior da nossa espada está falando assim, olha para frente. Tem uma coisa que você não enxergou ainda. Quando você enxergar, você vai ter que incorporar. Você vai ter que incorporar. É natural. Explica melhor. Você vê um Chico Xavier reencarnado, dando a vida pelo trabalho, pelo semelhante. Qualquer pessoa com um pouco de sensibilidade vai falar assim, pô, esse cara foi diferente. Uma pessoa de sensibilidade vai falar assim, eu queria fazer alguma coisa parecida. Eu queria ajudar alguém. É porque viu e tem o desejo de incorporar, de colocar na pauta do dia a dia. O cavalo branco e a espada. Ele traz novos valores para serem implantados pela espada que penetra. Como em Hebreus, capítulo 4, 12, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Você já citou isso. Exato. Não é isso? Uhum. E mais perente do que a espada alguma de dois gumes. Penetrante. Penetrante. Porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Enfim. Vamos ficar por aqui. Ela faz o discernimento entre o que é emoção primitiva, juntas e medulas, e emoção nobre, que é o valor que está sendo trazido para nós do alto por Jesus. Porque o que vem do alto, ele vem por um indivíduo que está encarnado conosco. Não é um movimento místico. O movimento da revelação não é um movimento místico, é um movimento natural. Então Moisés, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, culminando em Jesus, é a revelação materializada, porque senão não tem sentido. Porque é no plano, digamos, do pragmatismo humano, é que a revelação tem que se materializar para que o mundo se transforme. Então tem que haver uma expressão substancial, materializada, para que o mundo se transforme. Então, enquanto nós tivermos guerras, rumores de guerras, nos remetendo aqui ao que Jesus aponta no sermão profético, não virá o fim. O fim do quê? O fim do mundo de provas e expiações. Fim da dor e do sofrimento. É isso aí. Luiz, tem alguma consideração final? O que chamou a atenção? O que você poderia trazer para nós como nota ilustrativa? Para terminar, então, vocês estão falando de espada, né? O Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele faz um comentário sobre a espada simbólica, né?
quando ele fala que, comentando Mateus 10:34, não penseis que vim trazer paz sobre a terra, não vim trazer paz, mas a espada, né? Ele comenta primeiro sobre a paz, não confundir paz com ociosidade, né? Paz com não fazer nada, né? Não é essa a paz que ele tá falando, né? Ele veio trazer a espada justamente para acabar com essa paz ociosa que nós trazemos em nós, né? Ele vem trazer a luta contra nós mesmos, né? Para vencermos essa ociosidade, entrarmos como nós estamos entrando, quando nós nos vinculamos ao movimento espírita, ao espiritismo, né? A gente começa a entrar em guerra, né? Em guerra contra nós mesmos, né? Buscamos matar, né? Não o outro, mas os nossos vícios, as nossas imperfeições, né? E buscamos a palavra, não mais a palavra para detonar ninguém, né? Mas uma palavra que seja útil, né? E quando não tivermos essa palavra útil, que nós nos mantenhamos em silêncio, né? Eu conversava com uma amiga, até dentro daquele contexto que eu falei lá atrás, que tem muita gente nos procurando, querendo orientação sobre as questões sociais aí, políticas, enfim. E essa companheira me procurou com muitos conflitos, com muita dor no coração, porque ela falou assim, poxa, mas tudo que eu falo, eu recebo pedrada, etc. Aí eu conversei com ela há muito tempo, e aí por fim eu falei assim, será que a questão não é a forma de agir que está te trazendo desconforto? Porque você está dizendo que está sofrendo pelas pedradas que recebes. Então vamos pensar uma coisa. Ao invés de discutir a questão de forma, vamos para o fundo. Vamos para o que é mais essencial. A sua intenção é boa. Você gostaria de partilhar suas ideias. Você tem um desejo de ser participativa num contexto de tentar mobilizar pessoas para fazer algumas questões ou se posicionar de uma maneira diferente. Por que não pensar que a necessidade ela é muito mais pessoal do que coletiva? Porque o primeiro impulso de uma alma nobre é quando descobre uma verdade, é querer mudar o mundo. Isso é um adágio chinês, muito antigo. Aí o indivíduo vai mudar o mundo. Ele vai tomar tanta pedrada, tanta espadada, tanta flechada, pelo ambiente árido que ele vai encontrar. Aí o indivíduo cai em si. Aí ele vai se movimentar de uma outra maneira, em busca da sabedoria. E a sabedoria é o caminho. E ele vai se depreender que a mudança ela tem que ser em nível íntimo. E não em nível externo. Mas aí entra um outro ingrediente que a sabedoria chinesa não traz. E que nós vamos trazer com os benfeitores que agora me inspiram. Que até então nunca tinha falado assim. Aí existe um ingrediente chamado amor. Porque não basta a sabedoria. Sabedoria é caminho. Ensina Emmanuel que o amor é que é luz. Então você tem que fazer luz na sabedoria. Então trabalhe o amor. Trabalhe o amor. E saiba que tudo que está acontecendo aí fora e que está te trazendo sofrimento, na verdade, não representa o seu anseio de libertação. Porque quando você se libertar de você mesmo, você vai sair para o mundo como se fosse um viajor que chegasse num planeta que tivesse assim, depois de uma guerra, depois de um tsunami, tudo cheio de detrito, quebrado, etc. Aí o que você vai restar a você fazer? Ajudar a organizar. Então, construa o seu mundo pessoal, organize, coloque flores, coloque quadros,
Mas coloque lápis, coloque papel higiênico, coloque arroz, coloque feijão. Preencha a sua casa com todos os recursos que você precisa. E quando você estiver bem, você vai sair para o mundo e vai falar assim, olha, a senhora está precisando de papel higiênico, aqui em casa eu tenho 2. Toma aqui. Mas você não vai sair para entregar o sabonete, o shampoo, a alguém que está precisando, desesperado, atormentado, porque está tudo confuso, porque não tem dinheiro, porque não... Você não vai ajudar dessa maneira. Se tem pessoas adoentadas, e são aos milhões por causa de política, se existem milhões que estão indignados por causa de injustiça, meu amigo, Jesus não está indignado, não está atormentado, não está desesperado, não. Os bons espíritos, Allan Kardec, os evangelistas, eles estão numa faixa de equilíbrio, de bom senso e, acima de tudo, de amor. E o amor lucifica e traz esperança. Então eles estão trabalhando conosco, sabendo que amanhã a casa vai estar limpa, o planeta vai estar organizado. E não vai ter motivo para ter arma, porque matar ou morrer. Portanto, não vai ter cadeia, não vai ter punições. Irmão, tem um texto que fala isso aí, no futuro. No grande futuro, estaremos todos irmanados na paz. E o que é paz? É o prêmio do bom combate. Isso vai acontecer em nível de cada indivíduo, e vai acontecer nas famílias, e vai acontecer na sociedade como um todo. Mas enquanto isso, amigos, vamos trabalhar, vamos sair daqui com muita fé no coração, muita esperança, e vamos repartir alegria para as pessoas. E que se tem gente aí brincando, se tem gente revoltada, olha, foca em você. Para de criticar, para de julgar, porque isso não vai te levar em lugar nenhum. Só vai te trazer só desconforto. Porque toda vez que você estiver julgando, toda vez que você estiver condenando alguém, você está alimentando essa treva dentro da gente mesmo. E aí eu termino a reunião falando que semana que vem nós vamos falar muito da treva. Porque nós vamos falar do cavalo preto, do cavalo negro, que na verdade, só para dar uma dica, porque senão vai ter gente aqui estacionar até corcel aí fora. Que na verdade o cavalo preto é a sombra do nosso egoísmo. Guarda essa imagem. Sombra do nosso egoísmo. Aliás, fica aí, anota para mim, para você me falar depois. O tema de semana que vem será a sombra do egoísmo. Muito bem. Sombra do egoísmo. Fica para a semana que vem. Tá bom? Aí você me manda depois a mensagem, que é uma pessoa idosa, você não pode confiar muito nela, não. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, os amigos da FIAC que nos acompanharam dos seus lares. Toda a equipe aqui manda um amplexo e um ósculo, muito fraterno para todos. E nós vamos encerrar a nossa manhã. Hoje nós vamos pedir que o Luiz, faz a prece final por nós, por favor. E desejo aí um bom final de semana para todos.